Sejam bem-vindos ao canal. Hoje, o tema é daqueles de arrepiar a alma. Preparem o estômago, porque vamos mergulhar no lado mais obscuro da justiça, explorando os 10 métodos de execução mais brutais da história. Se preparem, porque o que veremos aqui não é fácil de digerir. Começamos nossa jornada macabra com um clássico, a decapitação. Parece simples, um golpe rápido e indolor, certo? Mas será que na prática era assim? Imaginem a angústia da espera, o frio na barriga, a lâmina pronta para descer. Na França, a guilhotina era vista como um método rápido e humano. Mas será que a consciência se apaga de imediato? Em plena praça pública, com uma multidão sedenta por sangue, a justiça era feita com um golpe brutal. Nossa próxima parada nos leva aos campos de batalha e aos porões escuros de regimes autoritários. Preparem-se, porque o fuzilamento, apesar de parecer rápido, carrega um peso simbólico enorme. Imaginem só, um grupo de soldados, armas em punho, apontadas para um único alvo. A ordem ecoa no ar. Fogo. Uma saraivada de balas rompe o silêncio, crivando o corpo do condenado. Na China, na Coreia do Norte, na Somália, a pena de morte por fuzilamento ainda é uma realidade cruel. Apertem os cintos porque nossa viagem agora nos leva para o século XIX, nos Estados Unidos. A busca por uma alternativa mais humana à forca resultou na cadeira elétrica. Prometia ser rápido e indolor. Mas a realidade, meus amigos, era bem diferente. Imaginem a cena: o condenado, amarrado à cadeira, elétrodos conectados ao seu corpo, a expectativa angustiante no ar. Infelizmente, relatos de execuções mal-sucedidas, com o condenado agonizando por minutos, gritando de dor, mancharam a reputação da cadeira elétrica. Continuamos nossa jornada pelos Estados Unidos, dessa vez adentrando as entranhas sombrias das prisões que utilizavam a câmara de gás. Imaginem a cena: uma câmara hermeticamente fechada, o condenado sentado em uma cadeira, à espera angustiante pelo inevitável. O gás cianeto, incolor e letal, começa a preencher o ambiente. A agonia podia durar longos minutos, com o condenado lutando por ar, se debatendo em desespero. A câmara de gás, um método que evoca as imagens terríveis do Holocausto, é raramente utilizada nos dias de hoje. Nossa próxima parada nos leva a um método tão antigo quanto brutal, o enforcamento. Imaginem a cena: o condenado, com a corda no pescoço, em pé sobre um alçapão prestes a se abrir. A queda, a corda esticando, o corpo se debatendo em busca de ar. Em países como Irã, Japão e Iraque, o enforcamento ainda é uma prática comum. A aparente simplicidade do método esconde uma realidade cruel. A morte nem sempre é rápida. Adentramos agora o mundo moderno das execuções, onde a ciência e a medicina se unem em um coquetel letal, a injeção letal. A promessa? Uma morte serena, indolor, quase clínica. A realidade? Nem sempre tão simples assim. Imaginem a cena: o condenado amarrado a uma maca, agulhas perfurando suas veias. A primeira injeção, um anestésico para evitar qualquer dor. A segunda, um paralisante muscular para impedir qualquer movimento. E por fim, a terceira injeção, cloreto de potássio para parar o coração. Preparem o estômago, porque o que veremos agora é de embrulhar o estômago. Este é um relato de horror e brutalidade que desafia a compreensão humana. O apedrejamento, uma prática brutal que remonta aos tempos bíblicos, ainda persiste em alguns cantos do mundo, como Irã e Somália. Apesar dos avanços da civilização, essa forma arcaica de punição continua a ser utilizada, refletindo uma realidade sombria e perturbadora. Imaginem a cena: o condenado, enterrado até o pescoço, impotente, enquanto uma multidão enfurecida se aproxima, cada indivíduo com uma pedra nas mãos. A tensão no ar é palpável, e o medo nos olhos do condenado é evidente. Cada pedra representa não apenas um ato de violência, mas também um símbolo de uma sociedade que ainda se agarra a práticas desumanas. O barulho ensurdecedor das pedras se chocando contra a carne, os gritos de dor que se misturam com os urros da multidão.
É uma cacofonia de sofrimento e crueldade, onde cada impacto é um lembrete da fragilidade da vida humana e da capacidade do ser humano para a violência. O apedrejamento não é apenas uma forma de execução, é um ritual de violência coletiva, onde a justiça se transforma em barbárie. É um espetáculo macabro que revela o lado mais sombrio da humanidade, onde a linha entre justiça e vingança se torna indistinguível. A sociedade, ao participar desse ato, se torna cúmplice de uma tragédia que deveria ser relegada ao passado. Nossa viagem macabra nos leva agora a um dos métodos de execução mais icônicos e cruéis da história, a crucificação. Este método, utilizado por várias civilizações ao longo dos séculos, é talvez mais famoso por sua associação com a execução de Jesus Cristo, um evento que marcou profundamente a história e a cultura ocidental. Simbolizando dor, sofrimento e humilhação, a crucificação transcendeu os tempos e ainda assombra a humanidade. Era uma forma de punição reservada para os piores criminosos, escravos rebeldes e inimigos do Estado, projetada para infligir a máxima agonia e vergonha. Imaginem a cena, o condenado, com o corpo dilacerado, pregado a uma cruz de madeira. Cada prego perfurando a carne, cada movimento trazendo uma nova onda de dor. A posição forçada na cruz tornava a respiração um esforço doloroso e quase impossível. A dor excruciante nas mãos e nos pés, a cada movimento, a sensação de asfixia, a sede inclemente, o sol escaldante queimando sua pele. A vítima, muitas vezes, ficava pendurada por horas, até dias, antes de finalmente sucumbir à exaustão, desidratação ou falência de órgãos. A crucificação não era apenas uma forma de execução, era um espetáculo público de tortura, uma mensagem de terror para aqueles que ousavam desafiar o poder. As multidões se reuniam para assistir, transformando a agonia do condenado em um evento social. Era uma demonstração brutal de autoridade, destinada a instilar medo e submissão na população. Preparem seus pulmões, porque nossa próxima parada é nas profundezas escuras do afogamento forçado, um método que evoca terror primal, a súbita falta de ar, o desespero por uma única lufada de oxigênio. Imaginem a cena, o condenado, imobilizado, sendo submerso em água fria. A cada tentativa de respirar, a água invade seus pulmões, a sensação de asfixia se intensifica, o pânico toma conta. Utilizado desde tempos remotos, o afogamento forçado é um método lento e agonizante, que transforma a água, fonte de vida, em um instrumento de morte cruel. Chegamos ao fim da nossa jornada macabra, com um método que evoca as trevas da Idade Média, a queima na fogueira. Este método, utilizado para punir aqueles considerados hereges ou bruxos, era uma prática comum e aterrorizante. Imaginem a cena. Uma multidão reunida em praça pública no centro, uma pira de lenha, e diante dela, o condenado. As pessoas se aglomeravam, ansiosas e curiosas, esperando pelo momento em que as chamas seriam acesas. Acusações de bruxaria, heresia, traição, qualquer desculpa era válida para alimentar as chamas da intolerância. Muitas vezes, essas acusações eram baseadas em boatos, inveja ou medo do desconhecido. O cheiro de carne queimada, os gritos de dor que se perdem no ar, a fúria do fogo consumindo tudo. A cena era de um horror indescritível, um verdadeiro espetáculo de crueldade e sofrimento. A queima na fogueira, um espetáculo de horror que marcou a história da humanidade, representa a face mais cruel da intolerância religiosa e política. Este método bárbaro não só tirava vidas, mas também espalhava o medo e a submissão entre as pessoas, reforçando o poder daqueles que controlavam a sociedade. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelos métodos de execução mais brutais da história. Ao longo dos séculos, a humanidade demonstrou uma criatividade macabra para infligir dor e sofrimento. Qual desses métodos você achou mais impactante? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este.